Obrigado, senhor presidente, senador Eduardo Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Na semana passada, na sexta-feira passada, a convite da senadora Lídice da Mata, estive em Salvador falando sobre a Lei Complementar 131, a Lei da Transparência, a lei que obriga a exposição das receitas e despesas públicas em tempo real na internet. Numa reunião de vereadores, apresentei a lei e travamos uma discussão que se prolongou até às 14 horas. De tamanho era o interesse dos vereadores do Partido Socialista Brasileiro, que se encontravam, em torno de 80 vereadores de todo o Estado, e com a presença da senadora Lídice da Mata e do deputado Tadeu, que é deputado do nosso partido na Bahia. E, na segunda-feira, na Assembleia Legislativa, apresentei a PEC 24. A PEC 24, ela institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. É uma tentativa de estimular, incentivar o governo federal a elaborar uma política nacional de segurança. A segurança no nosso país é delegada aos estados federados. E a criação desse fundo cria o instrumento da política, que é o orçamento. E o fundo será constituído com contribuição de parcelas do ICMS sobre venda de armas e material bélico, parcela do IPI. A nossa disposição é arrecadar 3% do lucro líquido dos bancos, numa contribuição, inclusive, para a proteção desses bancos. Enfim, tivemos um intenso debate com os profissionais de segurança pública, com as lideranças dos policiais militares, bombeiros militares, polícia civil, guarda municipal, e com a participação de deputados estaduais e do deputado Capitão Tadeu, que me convidou para apresentar essa proposta. Não é? Nós estamos percorrendo o Brasil, levando essa ideia, não é, de se instituir um fundo nacional para o desenvolvimento da segurança pública. Mas o que me traz à tribuna é exatamente falar do que nós discutimos na sexta-feira, da Lei da Transparência. Senhor presidente, ao chegar ao Senado em 2003, com base na experiência prática de prefeito e de governador, como prefeito de 89 a 92, nós ainda não dispunhamos dos meios eletrônicos, não é, que temos hoje, e eu coloquei um quadro negro na porta da prefeitura, de um lado as receitas, de outro as despesas, para que os munícipes de Macapá tivessem possibilidade de conhecer a origem dos recursos e em que eles eram aplicados. E também no governo, já com um pouco mais de facilidade, nós conseguimos colocar na internet, em tempo real, receitas e despesas públicas e também a movimentação bancária do Estado. E, ao chegar aqui em 2003, apresentei a proposta aqui no Senado, que foi aprovada por unanimidade dessa Casa em novembro de 2004. Foi para a Câmara. Na Câmara, em 2008, nós tivemos um evento marcante, aliás, um escândalo, o escândalo das passagens aéreas. E aí a frente parlamentar, a frente de deputados de combate à corrupção, escolheu entre os projetos capazes de inibir ou capazes de controlar a corrupção, e o PLS do Senado foi um dos primeiros a ser escolhido e foi votado em 2009 e sancionado pelo presidente Lula no dia 27 de maio de 2009. Transformada em lei, a lei estabeleceu prazo diferenciado por os vários entes federados. No entanto, senhor presidente, esse instrumento importante
de combate ou de inibição da corrupção, porque, na verdade, ela previne, não é? Porque torna obrigatória a exposição das informações na hora da emissão da nota de empenho, na hora da liquidação da despesa e mesmo na emissão da ordem bancária. Está encontrando algumas dificuldades na sua execução. A lei não está inteiramente cumprida. Há uma certa resistência. E a imprensa tem dado a sua contribuição. No entanto, precisa informar cada vez mais e melhor a sociedade brasileira da existência desse instrumento. O fundamental é que todos tenham conhecimento de que existe esse instrumento que o cidadão pode lançar mão para exigir que os entes públicos cumpram e exponham as suas receitas e despesas de acordo com o que determina a lei. O Brasil, depois do advento da Lei Complementar 131, da Lei da Transparência, pela análise de instituições internacionais, tornou-se o país, colocou o nosso país numa situação, num patamar de transparência elevado. Nós somos hoje o 12º país mais transparente, não é, do planeta. Mas isso graças ao governo federal. Na verdade, o governo federal cumpriu desde 27 de maio de 2010 até hoje, cumpre rigorosamente aquilo que a Lei Complementar 131 determina. Por falar em imprensa, eu queria saudar aqui uma reportagem do jornal O Globo, assinada pelo repórter André de Souza, sob o título Transparência Opaca. Só 27 de 100 cidades cumprem a lei. Acho que é importante, claro, trazer as dificuldades, os obstáculos e a resistência de alguns entes que insistem em não cumprir a lei. Eu vou abrir aspas para a reportagem do André de Souza. Diz ele, no dia 27 deste mês, agora, próximo, vence o prazo para que os municípios com menos de 50 mil habitantes mostrem na internet, de forma detalhada e em tempo real, informações sobre suas receitas e despesas. Mas até hoje há municípios maiores, para os quais o prazo acabou em maio de 2010, que ainda não cumprem a legislação de forma adequada. Ao longo da última semana, o Globo fez um levantamento nos sites das prefeituras dos 100 municípios mais populosos do Brasil. A maioria mantém portais de transparência, mas boa parte deles peca pela qualidade das informações. Há problemas que vão de dados defasados e pouco detalhados até dificuldades de navegação e impossibilidade de exportar os dados. Apenas 27 prefeituras apresentaram portais de qualidade e em conformidade com o previsto pela lei. Em alguns casos, sequer há portal da transparência, seja porque o site está em manutenção, seja porque o link que leva até ele simplesmente não funciona. É o caso de Guarulhos, em São Paulo, Ananindeua, no Pará, Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Paulista, em Pernambuco, Gravataí, no Rio Grande do Sul, e Juazeiro do Norte, no Ceará. Em Salvador, o Globo não encontrou o portal no site da Prefeitura. Foi possível achá-lo fazendo uma pesquisa no Google. Em Curitiba, os dados mais recentes são de fevereiro, e em Campinas, São Paulo, os dados são de 2012. Ou seja, as duas prefeituras não cumprem a disposição de divulgar esses dados em tempo real. Em Belo Horizonte também há dificuldades em ver os dados mais recentes. Em Fortaleza e Goiânia, eles são poucos detalhados. Das cidades com mais de 1 milhão de habitantes, em São Paulo, Rio, Manaus, Recife, Porto Alegre, Belém, São Luís e São Gonçalo, não houve maiores dificuldades. São Paulo, a cidade de São Paulo cumpre rigorosamente aquilo que a lei determina, inclusive publica, esse acréscimo meu não está na reportagem, foi a primeira cidade, a primeira prefeitura a publicar a folha de pagamento dos seus servidores. O problema mais comum observado nos 100 maiores municípios do Brasil é a falta de atualização em tempo real. Isso significa que eles não cumprem a disposição de informar,
no máximo até o dia útil seguinte suas despesas e receitas. O mais observado no levantamento feito pelo Globo foi o fornecimento de dados que vão até algum ponto de abril deste ano. Fecha aspas. A reportagem é extensa, por isso li apenas os primeiros parágrafos. Ainda em O Globo de ontem, outra reportagem sobre transparência, assinada pelo repórter Ezequiel Fagundes e Marcelo Remígio, sob o título Em 14 Assembleias, Salários em Sigilos. Mostra que não são apenas os estados e municípios que descumprem a lei da transparência, fecha aspas. Levantamento feito pelo Globo aponta que as assembleias de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Piauí, Maranhão, Alagoas, Tocantins, Pará, Amapá, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rondônia não disponibilizam em seu site a relação de servidores, comissionados, terceirizados e parlamentares com seus respectivos salários. Vale lembrar que a regulamentação da Lei da Transparência a cargo do Executivo descartou a imposição original do tempo real e estabeleceu que tempo real seria 24 horas depois do feito contábil. É evidente que a lei determina tempo real, mas a regulamentação estendeu esse tempo real para 24 horas e, ainda assim, vários entes não estão conseguindo cumprir essa determinação legal. Hoje, prestes a entrar em vigência plena, em 27 de maio do corrente, com a obrigação de que todos os municípios com até 50 mil habitantes deverão divulgar na internet sua execução orçamentária, o que se vê são portais de transparências díspares. Dia 27 traz o limite para todos os municípios, e que são 4.900 municípios com menos de 50 mil habitantes que deverão já dispor dos seus dados em tempo real na internet. A lei da transparência alterou a lei de responsabilidade fiscal e estabeleceu que os municípios, em desacordo com a legislação, devem ser punidos com suspensão das transferências voluntárias, essas transferências que a União faz dos programas, dos ministérios, das emendas parlamentares para os municípios. Os municípios que deixarem de cumprir a lei terão essas transferências suspensas, prejudicando, evidentemente, e isso é necessário que os prefeitos se atentem, porque a suspensão da transferência prejudica não apenas a gestão do prefeito, mas, sobretudo, prejudica a comunidade. No entanto, nós estamos aguardando do governo federal a definição de como se dará e quem fará a avaliação das prefeituras e dos entes públicos que estão cumprindo ou que estão descumprindo a lei. No entanto, veja aspectos fundamentais importantes que a lei trouxe. É possível prevenir a corrupção, é possível prevenir compras que superfaturada ou com compras equivocadas. Um exemplo disso está retratado no episódio recente aqui em Brasília, envolvendo a Polícia Militar, que decidiu adquirir 17 mil capas de chuva. E essas capas, o custo dessas capas foi estimado no edital de licitação em R$ 395 cada capa de chuva, quando essas capas podem ser adquiridas no comércio por R$ 60 aqui de Brasília. Então, o governo suspendeu a licitação, determinou a suspensão da licitação e terminou afastando o comandante da Polícia Militar. Essa é a função da Lei da Transparência, é a prevenção, não deixar que o fato ocorra. E nós temos já vários exemplos nesse sentido de que algumas compras com preços superestimados foram sustadas e não aconteceram. E é isso que é fundamental. O mais importante, além da informação, e nós temos conhecimento de que alguns estados estão auxiliando as prefeituras, por exemplo, o Estado de São Paulo, o Espírito Santo está auxiliando as prefeituras a cumprir aquilo que a lei determina, disponibilizando os meios tecnológicos, eletrônicos, para que as prefeituras cumpram aquilo que a lei determina.
O fundamental vem depois da informação disponível, que é o controle social. Essas informações, uma vez disponíveis nos sites e internet, precisam ser acompanhadas pelo cidadão. Acompanhadas para que os entes públicos gastem os recursos públicos com parcimônia, com respeito e, sobretudo, com honestidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.